Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, eu vinha preparando esse vídeo há um tempo já. É um resumo de uma fala de Luiz Inácio Lula da Silva em um ato desses pelo Brasil, onde realmente ele mostra toda a sua genialidade. E dá uma aula de política para quem quer realmente saber como esse Brasil precisa ser governado e para quem. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir esse gigante e a gente volta comentando. Já aproveita e mete o dedo no like. Eu tenho certeza que você vai adorar o que Luiz Inácio Lula da Silva tem para dizer. Tratado como país pobre e país pequeno. Eu fico feliz quando vocês percebem com muita nitidez a qualificação, a competência do trabalhador brasileiro. Ele não deve nada a nenhum trabalhador do mundo, nem a russo, nem a chinês, nem a japonês, nem a americano. O que falta para o povo brasileiro era a oportunidade que vocês estão tendo de ter um trabalho decente, de ter uma boa formação. Tem gente que não gosta que eu falo isso, mas é uma vergonha para a elite brasileira. Uma vergonha para a elite brasileira que seja um presidente que só tem um diploma do Senai, o presidente que mais investiu em universidade na história do país, o que mais investiu em Instituto Federal e o que mais fez extensão universitária. Por que isso? É sorte? Não. É vontade. É compromisso. E eu sou daqueles que não desistem nunca. Não existe nada impossível quando a gente tem vontade de fazer. E eu voltei à presidência da República para provar que esse país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Não, nós precisamos fazer as pessoas se formarem adequadamente, aprender uma profissão, para as pessoas poderem constituir família, terem prosperidade e viver bem num padrão de classe média. É isso que nós desejamos. Thaís, vem aqui um pouquinho, Thaís. Vem cá. O que uma menina dessa mostrou para nós quando ela falou? É que a gente não pode nunca parar de acreditar e de querer as coisas. Não existe espaço para você parar resmungando porque fulano não presta, o prefeito não presta, o governador não presta, o presidente não presta, o deputado não presta, a Nissan não presta. Não. Nós precisamos fazer uma avaliação interna nossa para saber se a gente está fazendo o mínimo necessário que Deus quer que a gente faça. Porque Deus, quando nos colocou no mundo, Ele nos colocou inteligência, nos colocou aqui para trabalhar, as pernas para andar, sabe, para jogar futebol até e para trabalhar na Nissan. Ou seja, o que nós precisamos é aprender a utilizar as armas que nós temos. Senão, qual é a explicação que eu posso dar do ponto de vista sociológico? Qual é uma explicação que eu posso dar para os cientistas políticos desse país? Que um cara que nasceu em Caeté, que poderia ter morrido de fome antes de completar 5 anos de idade, que veio para São Paulo com 8 irmãos, passando necessidade, passando fome, sem ter o que comer, esse cara vira presidente da República. Qual é a lógica disso? Se não fosse, primeiro, uma coisa chamada Deus, sabe, que está dentro de nós e faz a gente crescer quando a gente merece. Segundo, é a vontade de disputar. Eu um dia fui a Brasília, pedi para não votar uma lei que prejudicava os trabalhadores. Cheguei em Brasília, eu descobri que não tinha um deputado trabalhador. Aí eu voltei para casa, Júlio, e falei, peraí, eu sou um bobão. Como é que eu quero que vote uma lei para ajudar o trabalhador se não tem nenhum trabalhador lá dentro? É preciso, então, a gente se organizar e criar um partido. Criei o partido. E o meu partido não é o maior. Mas se vocês prestarem atenção numa coisa interessante,
Eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo em 2018 e o primeiro em 2022. Alguma coisa aconteceu nesse país. E aconteceu nesse país porque pessoas como a Thaís começam a adquirir consciência, começam a saber que ela tem direitos, começam a saber que ela pode conquistar coisas. Thaís, nós descobrimos no ano passado que 480 mil pessoas do ensino médio desistiu da escola para ajudar no orçamento familiar. Ou seja, 500 mil de meninas e meninos que estavam estudando o ensino médio paravam de estudar. E iam para casa fazer o quê? Fazer bico para ajudar o pai e a mãe. E aí, eu e o Camilo, que é o ministro da Educação, fiquei pensando, o que a gente vai fazer com um país que tem 500 mil pessoas desistindo da escola para ajudar no orçamento familiar? Nós vamos ter que cuidar, sabe, encontrar uma forma de garantir essas crianças na escola. E o que nós resolvemos fazer, Thaís? Nós criamos uma coisa chamada pé de meia. Não sei se você já ouviu falar. Então, para que a criança fique na escola, a gente dá 10 prestações de R$200, é 200 por mês, para ele fazer o que ele quiser com o dinheiro, gastar em comida e não precisar abandonar a escola. E no final do ano, se ele passar, a gente deposita R$1.000 na poupança dele. No ano seguinte, a mesma coisa, mais 10 de 200, mais uma de 1.000. Quando chegar no final do ciclo, ele tem R$9.000 se ele guardou o dinheiro. E ele pode começar a vida dele com muita tranquilidade, sem desistir da escola. A coisa mais impressionante que nós descobrimos é que meninos e meninas que já tinham desistido da escola voltaram a estudar por conta do pé de meia. Parece muito, não é muito. Gastar 6 bilhões com 4 milhões de jovens, a gente está apostando em salvar esse país. Porque se esse país tivesse investido na educação, quando todo mundo investiu, nos anos 50 ou nos anos 60, a gente não teria a quantidade de analfabetos que nós temos hoje. 60 e poucos por cento das pessoas não tem mais que o ensino fundamental. E aí a gente perde competitividade, a gente perde capacidade produtiva, a gente perde um avanço tecnológico. Então, investir em educação, Thaís, não é mais do que obrigação. Não haverá outra saída para o Brasil se a gente não investir em educação, educação, educação. E vocês têm que estudar, 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 porque senão esse país não vai dar o salto de qualidade que o país precisa. Meus amigos, olha, espetacular. 7 minutos de uma fala impressionante. Ele começa exaltando os nossos trabalhadores, ele cobra vergonha na cara da nossa elite, ele dá uma cutucada no próprio brasileiro, mostrando que depende de cada um de nós, depende da gente querer, usa como exemplo o que aconteceu com ele. E aí ele finaliza de forma brilhante. Ele diz que ele só chegou aonde ele chegou por causa de pessoas que passaram a acreditar nesse país. E aí ele entra com o exemplo do pé de meia e finaliza deixando evidente que o governo precisa investir em educação e nós precisamos estudar, estudar e estudar. Gostou dessa informação? Se gostou dessa fala? Mete o dedo no like, deixa seu comentário e passe adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou na nossa live. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.